gente. Eu sou Vitória, eu sou da Globo.com. Eu vou apresentar para vocês hoje o protocolo Signal, utilizado no transporte de mensagens instantâneas. Então, eu vou começar apresentando o Signal para vocês, algumas características básicas dele. Depois eu vou explicar como ele funciona, passando pelo protocolo Extended Triple Diffie-Hellman e o Double Hat. Eu vou dar um exemplo também de como aplicar, como seria o Signal num contexto de mensagens instantâneas. Eu vou falar depois sobre Trust on First Use, que é um modelo que o Signal implementa, e no que isso pode acarretar para a segurança dos usuários. E, por fim, eu vou dar duas propostas de aplicação do protocolo em um diferente contexto. Então, o Signal foi criado pela Open Whisper Systems em 2013, e ele foi desenhado para ser um protocolo de transporte que utiliza criptografia de ponta a ponta. Isso significa que o servidor ele não consegue descriptografar as mensagens. Somente os dois integrantes da conversa, da comunicação, conseguem descriptografar. Essa é a principal característica dele. E, atualmente, o Signal é adotado por diversos aplicativos de mensagem instantânea, como o próprio Signal, que é da Open Whisper System, o WhatsApp, há uns anos atrás, implementou, e o Facebook Message e o Allo, agora, eles têm a opção de chat secreto utilizando o protocolo Signal. Então, o Signal ele foi baseado no modelo anterior, OTR, e, assim como o OTR também já implementava a criptografia de ponta a ponta, e, assim como o OTR, o Signal ele tem a propriedade Forward Secrecy. O que isso significa? Que um dado que é secreto neste momento, ele continua secreto futuramente. Isso não acontece, por exemplo, com o modelo PGP, onde, se cada uma das chaves de um dos integrantes for comprometida, tudo que foi transmitido anteriormente pode ser decodificado, pode ser descriptografado e comprometido também. Então, o Signal e o OTR têm essa propriedade Forward Secrecy. A grande diferença do Signal para o OTR é que o Signal permite o estabelecimento da sessão de forma assíncrona, coisa que o OTR não permite. Então, como que ele funciona? O Signal tem duas partes básicas. A primeira é estabelecer uma chave compartilhada entre os dois integrantes das conversas. Isso é feito pelo protocolo Extended Triple Diffie-Hellman. E, depois de estabelecida uma chave compartilhada, a troca de mensagens é feita pelo algoritmo de Double Hat. Então, o cenário que eu vou utilizar para ilustrar esses algoritmos, esse protocolo, é o clássico cenário de Alice e Bob. Alice quer se comunicar com Bob pela primeira vez, então ela vai iniciar a comunicação. Primeiro, ela precisa estabelecer uma chave compartilhada com Bob, via esse protocolo Extended Triple Diffie-Hellman. Então, esse protocolo tem 3 etapas: a publicação das chaves no servidor, o envio da primeira mensagem e o recebimento da primeira mensagem. Cada usuário que se cadastra no aplicativo, quando você instala um WhatsApp, ou o Signal, o Facebook, enfim, no seu celular, ele precisa gerar esses seguintes pares de chaves. São 3. O Identity Key Pair, que é uma chave de longa duração, e, como o nome já diz, ela vai identificar o usuário. Essa chave foi pensada para não ser substituída nunca no servidor, a menos que o usuário troque de celular, reinstale o aplicativo ou troque de número. Tem uma Signed Key, que é uma chave de curta duração. Ela é republicada no servidor de tempos em tempos. E One-Time Keys, que são chaves de único uso. Então, o usuário vai gerar esses pares de chaves e vai publicar eles no servidor, as componentes públicas. No caso das One-Time Keys, ele gera um número grande de One-Time Keys, sei lá, 40, por exemplo, e publica todas as componentes públicas no servidor. Então, como a Alice faz para enviar a primeira mensagem para Bob? Ela vai requisitar do servidor as chaves que Bob já publicou anteriormente. A Identity Key de Bob, a Signed Key e uma One-Time Key, se tiver no servidor, porque pode não ter nenhuma também, como ela é em número limitado. Então, ela vai gerar chave compartilhada. Como que ela faz isso?
Aqui nós temos as chaves privadas de Alice e as chaves públicas de Bob que ela recebeu. Ela vai começar a fazer uma série de diffie-hellmans, porque o diffie-hellman ele tem essa propriedade de, se eu faço um diffie-hellman entre a chave pública de A e a chave privada de B, ele dá o mesmo resultado se eu fizer um diffie-hellman entre a chave privada de B e a chave pública de A. Então, ela vai gerar um par de chaves efêmeras e vai começar os diffie-hellmans. Ela vai fazer um primeiro diffie-hellman entre a identity key dela e a signed key de Bob, um segundo diffie-hellman entre essa chave que ela acabou de gerar e a identity key de Bob, um terceiro diffie-hellman entre essa ephemeral key que ela acabou de gerar e a signed key de Bob, e esse último diffie-hellman ele só vai ser feito se uma one-time key tiver sido retornada do servidor. Ela vai concatenar todos os resultados desses diffie-hellmans e vai derivar para gerar uma shared key. Ela vai usar uma função de derivação de chaves. Então, ela vai enviar para Bob a identity key dela pública, a componente pública da chave efêmera que ela acabou de gerar e uma mensagem qualquer criptografada com a chave compartilhada que ela acabou de gerar. Quando o Bob se conectar no servidor, ele vai receber as chaves de Alice e a mensagem criptografada e vai fazer as mesmas operações, porém agora com as chaves privadas dele e as chaves públicas de Alice recebidas. Ele vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro. O quarto diffie-hellman ele vai fazer somente se a Alice tiver usado uma one-time key. Vai derivar o resultado da concatenação desses diffie-hellmans para gerar a chave compartilhada. Então, os dois acabaram de estabelecer uma chave compartilhada. A criptografia de ponta a ponta é garantida por isso, porque o servidor ele não sabe o valor dessa chave compartilhada, ele não pode saber, porque só quem tem as chaves privadas é Alice e Bob. Forward secrecy é garantida porque as chaves efêmeras geradas a cada vez que o protocolo é rodado, elas são apagadas. Tanto a one-time key de Bob ela é deletada do servidor e do celular de Bob, do dispositivo de Bob, assim que ele realiza o Extended Trooper diffie-hellman, e a chave efêmera de Alice também ela deleta. Então, não tem maneiras de você gerar essa chave compartilhada de novo. A comunicação assíncrona é permitida por one-time keys. Por quê? Por exemplo, no protocolo anterior, da qual o Extended Triple diffie-hellman foi derivado, só poderia ser estabelecido a sessão de forma síncrona, porque Bob precisaria estar conectado ao servidor para gerar a chave efêmera na hora. Como ele publicou as one-time keys antes no servidor, ele não precisa estar conectado ao servidor para que a Alice busque as chaves dele e faça a chave compartilhada, gere a chave compartilhada. Porém, isso tem um problema, porque se acabar as chaves de Bob no servidor e ele não se conectou ainda para repor essas chaves, gerar mais chaves e botar no servidor, vai ter uma indisponibilidade do serviço para ele. Ninguém vai conseguir estabelecer uma sessão com ele. Então, a signed key ela garante a disponibilidade do serviço, porque, mesmo que não tenha uma one-time key, o protocolo pode ser rodado utilizando somente a signed key. Por isso que a one-time key é opcional. Depois de estabelecido uma chave compartilhada entre os dois, eles já podem começar a trocar mensagens através do algoritmo de double hatched. Então, o double hatched ele tem duas etapas, o diffie-hellman hatched e o symmetric key hatched. As chaves utilizadas nesse algoritmo são as hatched keys, que são chaves efêmeras geradas a cada ciclo, a cada passo desse algoritmo. Uma root key, a root key é uma chave compartilhada entre as duas partes. As message keys são chaves que realmente criptografam as mensagens enviadas. E essas message keys elas são o resultado da derivação das chain keys, que pode ser uma sending chain key ou uma receiving chain key. As sending chain keys derivam as message keys responsáveis por criptografar as mensagens a serem enviadas, enquanto as receiving chain keys derivam as message keys utilizadas para
descriptografar as mensagens recebidas. Então, como funciona a integração do Double Hash com o Extended Triple Diffie-Hellman? A rootkey é inicializada sempre com o valor da chave compartilhada gerada no protocolo anterior. A Alice sempre vai ser inicializada com a primeira hashtag, ou seja, a primeira chave pública efêmera de Bob, que, por sinal, é o valor da signed key de Bob, já recebida no protocolo anterior. Então, para criptografar as mensagens, a gente primeiro precisa calcular em send ou receive chain keys. Isso se dá através do Diffie-Hellman hash, essa etapa aí. Então, como a gente calcula elas? Aqui a gente tem Alice e Bob. A gente tem uma rootkey entre eles, que é o valor da chave compartilhada calculado anteriormente. O primeiro par de chaves efêmeras de Bob é igual à signed key dele. E a Alice já foi inicializada com a chave pública, com a signed key pública de Bob, quando ela buscou as chaves no servidor. Ela, então, vai gerar um novo par de chaves efêmeras para ela, vai realizar um Diffie-Hellman e vai derivar a rootkey com o resultado desse Diffie-Hellman como input. O output dessa função de derivação de chaves vai gerar uma nova rootkey e uma send chain key. É com essa send chain key que ela vai poder criptografar as mensagens e enviar para o Bob. E como o Bob vai descriptografar essas mensagens? Ela vai enviar a componente pública do par de chaves efêmeras que ela acabou de gerar, e Bob vai fazer a mesma operação. Vai fazer um Diffie-Hellman. Como o Diffie-Hellman tem essa propriedade, o resultado do output vai ser o mesmo. Vai ser uma receiving chain key, que vai ser igual a sending chain key. E é dessa maneira que ele consegue descriptografar as mensagens de Alice. Para ele enviar uma mensagem para Alice, então, ele vai gerar um novo par de chaves efêmeras, fazer um Diffie-Hellman e derivar a antiga rootkey, gerando uma send chain key para ele e uma nova rootkey. E, a partir daí, é sempre a mesma coisa. Esse ciclo vai se repetindo. Ele vai enviar para a Alice vai fazer um Diffie-Hellman para gerar a receiving chain key dela, e ela vai conseguir descriptografar as mensagens enviadas por Bob. E assim por diante. Esses passos que estão marcados aí são os ciclos do algoritmo. Vocês podem ver que eles estão distribuídos de um jeito que sempre a receiving chain key de um é igual a send chain key de outro. É dessa maneira que eles conseguem criptografar e descriptografar as mensagens. Mas essas receiving chain keys e send chain keys, elas não criptografam e descriptografam diretamente. A gente precisa derivar as message keys para poder criptografar as mensagens. A gente faz isso com a etapa de Symmetric Key Hash. A gente tem uma chain key ali, que pode ser receive ou send. A gente vai derivar essa chave, sendo que o input é sempre uma constante. O resultado dessa derivação vai ser uma nova chain key e uma message key. Essa message key é que vai criptografar a mensagem de texto, ou descriptografar. Se ela quiser enviar uma nova mensagem consecutiva, ela vai derivar novamente a chain key, gerando uma nova chain key e uma segunda message key. Então, agora eu vou dar um exemplo de como seria uma comunicação entre Alice e Bob a partir da visão do dispositivo dela. A gente tem aí uma conversa entre Alice e Bob. Eu estou admitindo que a primeira mensagem, Olá, Bob, foi enviada via Extended Triple Diffie-Hellman, aquele protocolo anterior que já envia uma primeira mensagem. Ela já tem uma chave compartilhada com Bob, que é a rootkey dela, e ela foi inicializada com a hashtag de Bob, que é igual a signed key dele. Ela vai gerar um novo par de chaves efêmeras, realizar o Diffie-Hellman e derivar a rootkey, gerando uma send chain key. Para enviar a mensagem tudo bem, ela vai derivar essa chain key, gerando uma message key. Assim, ela consegue criptografar a mensagem. Então, ela vai enviar para Bob
tanto a mensagem criptografada como a componente pública do par de chaves efêmeras dela. Então, Bob envia 2 mensagens consecutivas para ela. Oi, Alice, sim, você. Ela recebe, então, junto com a primeira mensagem, a chave pública de Bob, e agora ela vai derivar a Receiving Chain Key dela. Como ela vai fazer isso? Fazendo o Diffie-Hellman, derivando a root key para gerar uma nova root key e uma Receiving Chain Key, e vai derivar a Receiving Chain Key, gerando a message key que vai descriptografar a primeira mensagem. Para descriptografar a segunda mensagem, ela vai derivar novamente aquela chain key, gerando uma message key 2, que vai descriptografar a segunda mensagem. Para ela enviar uma mensagem agora, ela vai gerar um novo par de chaves, calcular o Diffie-Hellman, derivar a root key, gerando uma nova ascending chain key, vai gerar a message key que vai criptografá-lo também e vai enviar de novo para Bob junto com a nova chave pública dela. Se ela desejar enviar uma nova mensagem, basta ela derivar novamente essa chain key e criptografar a mensagem. E dessa vez ela não precisa mais enviar a chave pública dela, porque ela já enviou anteriormente. Então, Bob vai entender que essa mensagem é daquele chain key. Então, como a forward secrecy é garantida nesse contexto? As chaves efêmeras geradas sempre são apagadas, tanto aqueles hatched keys, sempre que eu gero um novo, eu apago o último. Assim como as chain keys. As chain keys antigas sempre são apagadas. Então, não tem nenhuma maneira de eu gerar de novo essas chaves. Por isso que, mesmo que uma das chaves de Alice e Bob seja comprometida, eu não consigo descriptografar o conteúdo anterior. Agora eu vou falar um pouco sobre Trust on First Use, que é um modelo de segurança que o Signal implementa e que pode acarretar em alguns problemas. O Trust on First Use é um modelo que pode ser implementado em comunicações quando a gente não tem uma terceira parte confiável para confirmar a autenticidade das chaves. E isso deixa as aplicações vulneráveis a ataques man in the middle. Então, eu trouxe um exemplo aqui de como funcionaria um man in the middle com SSH, que implementa Trust on First Use. Eu utilizei uma ferramenta já pronta, essa aí. Esse aqui é o ambiente. Eu tenho o cliente, o servidor e o atacante, com esses IPs aí. Aqui estão as chaves do servidor, as chaves do atacante. E aqui eu executei o script para iniciar o ataque. Quando o cliente tenta se conectar no servidor SSH, a gente vê que é a chave do atacante, não do servidor, evidenciando o man in the middle. O SSH ele delega a responsabilidade de confirmar a chave para o cliente. Ele avisa que ele não consegue confirmar a chave e dá o fingerprint para o cliente confirmar. Se o cliente aceita, ele executa um comando ali dentro, ele aceitou, ou seja, ele confiou que aquela chave era do servidor, e a partir da máquina do atacante eu consigo pegar o usuário, a senha e todos os comandos que ele fez ali dentro, que eu realizei um LS, no caso. E como isso foi possível? Como o cliente não verificou que a chave recebida era do servidor, o atacante conseguiu estabelecer uma sessão com cada um dos dois e o cliente não percebeu que tinha um man in the middle ali no meio. Então, no Signal acontece a mesma coisa. Quando você recebe uma mensagem de um usuário, uma chave de um usuário, o Signal acredita que aquela chave é realmente daquele usuário. Ele não confirma aquela chave. Então, o Signal também é vulnerável a ataques man in the middle. E a forma de corrigir isso é com pareamento de dispositivos. Porém, o Signal, quando você já estabelece uma sessão com alguma pessoa, você já tem uma sessão estabelecida, ela troca de chaves, a chave muda, o Signal avisa que pode ter alguma coisa errada. Ou ele reinstalou o dispositivo, ou tem um man in the middle ali no meio.
Então, como seria um main the middle no Signal? Vamos supor que eu tenho Alice e Charles é um main the middle entre ela e o servidor. Ela requisita as chaves de Bob para iniciar o Extended Triple Diffie-Hellman com Bob. Charles vai pedir para o servidor as chaves de Bob e ele vai retornar as chaves de Bob. Porém, Charles vai retornar as dele para Alice e ela vai confiar que essas chaves são mesmo de Bob, não de Charles. Então, ele vai conseguir estabelecer o Extended Triple Diffie-Hellman com ela. Da mesma forma, ele consegue estabelecer com Bob e, assim, ele vai conseguir escutar a comunicação entre eles. A forma de corrigir isso é com a confirmação de chaves, que, infelizmente, praticamente ninguém nem conhece essa funcionalidade, que é você confirmar as chaves através do código. Aí a gente vê o WhatsApp, o Allo e o Signal, que, no caso do WhatsApp e do Signal, você pode confirmar por QR Code ou comparação manual dos códigos. É similar à função do fingerprint no SSH. Então, agora eu vou dar algumas propostas de aplicação do Signal em outros contextos que não seja o transporte de mensagem entre pessoas. A primeira proposta seria utilizando o Symmetric Key Hatchet em auditoria de logs. Então, o log seria criptografado com as message keys. Então, a gente tem uma chave principal, cada message key criptografa um log, e a nova chain key vai gerar uma nova message key para criptografar o log 2. Nesse caso, supondo que alguém mal intencionado apagasse o log 2, quando a auditoria fosse ser feita, eu iria derivar a message key 1 e eu conseguir descriptografar o log 1. Ao derivar a message key 2, eu não iria conseguir descriptografar o log 2. Então, eu ia detectar que tem uma alteração no log. Quais seriam as vantagens disso? É possível saber exatamente os pontos onde o log foi adulterado. Cada ponto, você tem 10 logs e 2 foram adulterados. Você pode saber exatamente quais foram esses 2 que foram alterados. E o log é criptografado, caso a aplicação deseje que o log seja criptografado. A desvantagem é que, caso a chave principal, aquela primeira, fosse comprometida, todo o conteúdo também será. Mas, nesse caso, não tem muito o que fugir também, porque, como é auditoria, eu preciso de uma forma de recuperar os dados. A segunda proposta é a execução de jobs. Então, eu tenho um servidor responsável por encaminhar os jobs para as máquinas e eu não desejo que o servidor tenha acesso ao conteúdo transmitido. Os jobs podem ser executados de forma assíncrona e uma máquina pode não estar disponível no momento da requisição. Então, é interessante ter um servidor no meio para verificar isso. Eu não quero que a minha aplicação fique responsável por verificar se a máquina está disponível. Então, a aplicação estabeleceria uma sessão com cada máquina via Extended Triple Diffie-Hellman. E o servidor seria responsável apenas por encaminhar o job para as máquinas quando elas estiverem disponíveis. Então, aí a gente tem um exemplo, a aplicação enviou 3 jobs, o job 1 é para a máquina 1, o job 2 para a máquina 2, o job 3 para a máquina 3. Como só a máquina 2 está disponível no momento, o servidor encaminhou o job. E, nisso, a aplicação não precisa mais se preocupar. Ela já enviou os jobs ao servidor que vai cuidar disso agora. Quando a máquina 1 estiver disponível, o servidor vai encaminhar. A mesma coisa com a máquina 3. O servidor vai encaminhar o job 3 quando a máquina 3 estiver disponível. Então, como a aplicação, nesse caso, os jobs eles não enviam uma mensagem de volta para a aplicação, então não haveria necessidade de eu ter uma sending chain key para as máquinas. Então, as máquinas somente enviariam as hatchet keys de tempos em tempos. A ideia é que, a cada intervalo de tempo, elas gerassem um novo hatchet key pair para atualizar essas chaves, para ter garantia de forward secrecy. Então, aqui ficaria um modelo
como vocês podem ver, a Receiving Chain Key da aplicação e a Sending Chain Key da máquina, elas não são usadas, e a cada intervalo de tempo, a máquina gera uma nova hash key, um novo par de chaves efêmeras, para garantir forward secrecy. Então, gente, obrigada. Eu tentei mostrar um pouco do Signal para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode enviar por e-mail ou perguntar agora, ainda tem tempo. Temos tempo, Vitória. Muito bem. Comentários, enquanto nós temos sincronização da transmissão. Enquanto o pessoal pensa em dúvidas, Vitória, eu só queria defender que a gente passasse a usar aqui no Brasil a Alice, o Beto e o Carlos. E não a Alice, o Bob e o Charles, assim, para colocar que são pessoas mais do dia a dia, pessoas do nosso cotidiano, pessoas comuns que estão então, ali. Eu usei Charles, porque Charles é o nome do meu tio. O Alice e Bob eu já tinha botado, e o Charles, por acaso, é o nome do meu tio. Eu gostei de botar ao invés de Carlos. Tá bom. Muito bem. Mais algum comentário? Não? Muito bem. Então, Vitória, muito obrigado pela apresentação.